Oi, gente, estamos de volta. Daremos início à nossa unidade 3, interpolação polinomial. Bem, nessa unidade, nós vamos aprender 4 métodos que resolvem o problema da interpolação. Tá? Vou falar um pouco sobre o problema da interpolação e depois a gente vai resolver progressivamente usando os métodos. Então, qual é a motivação para a gente usar a interpolação? Um paraquedista realizou 3 saltos, tá? Saltando de alturas distintas em cada salto. Foi testada a precisão de seus saltos em relação a um alvo de raio de 5 metros de acordo com a altura. A distância apresentada na tabela a seguir é relativa à circunferência. Então, a imagem para esse problema é essa daqui. Então, no primeiro salto, ele ficou a x metros de distância. No segundo salto, ele ficou a y metros de distância. No terceiro salto, ele ficou a z metros de distância. Tá? E a distância do alvo, ela variava de acordo com a altura. Tá? Eu tenho uma altura x e eu tenho uma distância... Eu tenho uma altura x1 e eu tenho uma distância... eu tenho uma altura x1 e eu tenho uma distância y1. Eu tenho uma altura x2 e eu tenho uma distância y2. Eu tenho uma altura x3 e eu tenho uma distância y3. Numericamente, ele fica assim. Então, no primeiro salto, a altura x foi 1250 e a distância do alvo y foi 25. No segundo salto, a distância foi 1000 e a distância do alvo, a altura, né, foi 1000 e a distância do alvo foi 15. No terceiro salto, a altura foi 750 e a distância do alvo foi 10. Então, os problemas da interpolação, eles sempre vão procurar um valor de y a partir de um x. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o valor de y do lado dessa coluna para 850 metros. Então, vejam que eu não tenho a marca de 850 metros na minha tabela. Eu só tenho ou 1000, que é um valor superior, ou 750, que é um valor inferior. Então, eu tenho que encontrar 850, que vai ser um valor entre 10 e 15. Tá? Então, o objetivo da interpolação polinomial ou é encontrar um polinômio que descreve o comportamento a partir desses dados, ou encontrar o valor direto de y, tá? Sem encontrar um polinômio. Então, na primeira parte para resolver esse problema, nós vamos utilizar o método que eu encontro o polinômio. A gente vai ter um polinômio para descrever essa tabela aqui, tá? Mas nos próximos métodos a gente vai usar métodos diretos, onde você dá 850 metros para ele como entrada e ele vai te retornar o valor da distância, tá? E você também dá os valores de x e os valores de y. Então, olha só. Considerando os dados da tabela, obtém-se uma função que relaciona as variáveis x e y, né? x1, x2, x3, y1, y2 e y3. Então, como temos 3 pares x e y, pode-se construir um polinômio de grau 2 que as relacione, um polinômio para cada linha. Então, o nosso primeiro método ele usa a resolução de seus lineares, porque se a gente tem um polinômio para cada linha, eu posso resolver as variáveis comuns deles. Então, aqui, ó, fórmula geral de polinômio de grau 2, ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, na primeira linha seria o quê? Seria 10, tá? No caso aqui ele está considerando a linha 3, a primeira linha. Seria 10 e 750. Então, 10 seria meu termo independente, 750 seria a minha variável x. Então, teria x ao quadrado, x mais c. E aí as variáveis a, b e c, que é onde a gente vai resolver, tá? Próxima linha,
teria 15.000. Então, teria 15 como termo independente e o 1.000 como variável x. Então, 1.000 ao quadrado, 1.000. Então, A, 1.000 ao quadrado, mais B, 1.000, mais C. E a terceira linha, 1.250 e 25. Então, teria aqui 25, termo independente, A, 1.250 ao quadrado, mais B, 1.250 mais C. Então, vejam que, fazendo todas as contas, eu tenho esse sistema de equações aqui. Ó. 562.500 A mais 750B mais C, igual a 10. Próxima equação, 1.000.000 A mais 1.000B mais C, igual a 15. Próxima equação, 1.562.500 A mais 1.250B mais C, igual a 25. Então, vejam que para cada linha dessa eu tenho uma equação e essas equações agora elas estão nas mesmas variáveis, A, B e C. Então, isso aqui é um problema de resolução de sistemas de equações lineares. Tá? E se é um problema de resolução de sistemas de equações lineares, a gente pode resolver com os métodos que a gente aprendeu na unidade 2. Então, posso simplesmente resolver por Gauss e do jeito que o sistema está aqui, eu eliminaria essa posição, essa e essa. Tá? E resolveria os valores de primeiro de C, depois de B e depois de A. Então, aqui ele já fez a conta para a gente. Está aqui o meu sistema de equações, com aquelas 3 equações que representam aquela tabela. Fazendo a conta lá, Gauss, eu eliminei essas 3 posições, certo? Vai ficar menos 0,0667C igual a menos 1,6667. Então, dividindo esse cara aqui por esse, eu vou ter 25. O outro vai ser 300B mais 0,64C igual a 1. Então, substituindo o C que eu acabei de encontrar, 25, jogando aqui na segunda equação, eu vou ter o valor de B menos 0,05. E por último, 1.562.500 A mais 1.250B mais 1C igual a 25. Substituindo o valor de B que eu encontrei antes e o valor de C, que são esses dois aqui, jogando nessa equação, eu encontro o valor de A 0,00004. Ok? Aí eu jogo agora num polinômio igual a esse daqui, né? Encontrei o valor de A, encontrei o valor de B e encontrei o valor de C. Então eu posso igualar isso daqui e encontrar o valor de X agora, tá? O valor de X é dado, na verdade. É o 850 que eu quero encontrar. Então eu tenho o A, o B e o C que eu encontrei pelo sistema de equações. E eu tenho o valor de X, que é 850, para encontrar o valor de Y, que é o valor que eu quero. Então, se eu tenho 850 aqui no X, eu vou encontrar o valor de Y aqui. Tá? Então, eu monto o polinômio. Então, transfiro isso daqui para lá. Vai ficar aqui, ó, A x ao quadrado menos bx mais c. Então, a gente já encontrou os valores de A, B e C. Substitui lá no polinômio. Valor de A, valor de B e valor de C, a gente tem a equação. Tá? Então, essa equação aqui, ela é genérica. Ela representa aqueles pontos que estão dados lá na tabela. Tá bom? E aí, agora a gente substitui nessa equação o valor de 850, que é o valor que a gente quer encontrar. Então, se ele saltar 850 metros, ele vai ficar distante do alvo, 850 ao quadrado, então vai dar 0,00004 vezes 850 ao quadrado, menos 0,05 vezes 850 mais 25. Fazendo a conta toda, deu 11,4. Então, para 850 vai ser igual a 11,4, né? O valor entre 10 e 15, então tá tudo ok. Então, qual é a diferença? Qual é a vantagem desse método aqui? A vantagem é que eu tenho uma equação genérica, né, para aqueles pontos. Então, eu posso perguntar qual é o valor de 900, qual é o valor de 950, qual é o valor de 975, sem precisar fazer conta de novo. Eu uso apenas essa equação e substituo o valor de x. Tá bom? Então, essa é a vantagem.
A gente vai aprender nas próximas aulas que tem os métodos que resolvem direto, que já me dão um valor de y, sem eu precisar encontrar essa equação. Por quê? Para encontrar essa equação eu preciso resolver Gauss, e nem sempre é eficiente resolver Gauss. Então tem métodos mais eficientes para encontrar o valor de y sem ter que recorrer ao Gauss, né? Aqui está fácil resolver isso aqui, por Gauss, 3 por 3. Mas se fosse uma matriz 10 por 10, 50 por 50, 100 por 100, aí ficaria mais complicado computacionalmente falando. Então guardem esse valor. Nós encontramos através de um polinômio, tá? de sistema de equações lineares, o valor de 11,4 como entrada 850. Então os nossos outros 3 métodos, eles têm que encontrar o mesmo valor. Toda vez que a gente aplicar nos outros métodos de Lagrange, de Newton, 850 como entrada, eles têm que retornar também 11,4. Então, basicamente, a gente tem essa regra geral aqui, tá? Para o problema do paraquedista, por exemplo, onde a gente tem 3 linhas. Esse aqui é o polinômio geral, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. E para cada ponto a gente vai ter a regra geral para transformar em um polinômio. Então vou fazer y1 igual a ax1 ao quadrado mais bx1 mais c. y2 igual a ax2 ao quadrado mais bx2 mais c. y3 é igual a x3 ao quadrado mais bx3 mais c. E aí a gente tem aquela forma expandida lá do sistema de equações e vamos encontrar o A, o B e o C. Quando a gente encontra o A, o B e o C, a gente vai substituir aqui no polinômio A, B e C, e depois eu posso encontrar, colocando o valor de x aqui, o valor de y para essa equação, e qualquer valor de x. Então, esse aqui é o sistema resultante, como eu falei, né? Então, esse processo que a gente acabou de fazer, ele se chama interpolação, tá? Então, é um método que permite construir um novo conjunto de dados a partir de um conjunto discreto de dados pontuais previamente conhecidos. Então, permite construir uma função que aproximadamente se encaixe nesses dados pontuais, conferindo, então, a continuidade desejada, tá? Então, outra aplicação da interpolação é a aproximação de funções complexas por funções mais simples. Então, eu tenho uma função complexa e eu vou tentar encontrar uma equação para essa equação, um polinômio para essa equação. Então, muitas funções elas são conhecidas apenas em um conjunto finito discreto de pontos de um intervalo fechado AB, tá? Então, por exemplo, essa função aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, tá? Então, pontos x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4. Se tivermos que trabalhar com essa função, como por exemplo encontrar o seu valor para o xi, que não pertence à tabela, teremos que substituí-la por uma outra função, que é uma aproximação de f. Então a gente pode ter uma função aqui tentando aproximá-la, tá? Mas se tiver um ponto aqui que eu não conheço, eu tenho que ter uma função para poder estimar o valor, tá? E essa função é uma aproximação, já que a gente não tem todos os pontos. Então, os pontos aqui, na verdade, são infinitos, né? Comumente, as funções para as quais não se tem a forma analítica são aproximadas por funções polinomiais, por estas serem de forma simples e fácil construção, né? Então, a gente tem uma função polinomial. Foi o que a gente fez ainda agora. A gente tinha lá um polinômio de grau 2, né? Para 3 pontos. E aqui a gente tem a fórmula geral, tá? Então, seja a função y igual a f de x, dada pela tabela anterior, deseja-se determinar fx barra
sendo que x barra pertence a x0, x4, e x barra é diferente de xi para o i igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Para resolver esse problema, constrói-se um polinômio interpolador, que é uma aproximação da função tabelar. Então, o primeiro método, a gente vai ver 4 métodos. O primeiro método é o polinômio interpolador, que a gente já fez ali um exemplo para grau 2, tá? Mas pode ser para qualquer grau. Depois a gente vai ver o método de Lagrange, o método de Newton, tá? E uma melhoria do método de Newton. São 4 métodos no total. Então vamos conhecer esse primeiro método, polinômios interpoladores. Então, como eu disse, são 4 polinômios interpoladores, polinômio de Lagrange, polinômio de Newton e uma melhoria do polinômio de Newton, que é o polinômio de Gregory-Newton. Então é o seguinte, tá? Construir um polinômio interpolador consiste em contar os coeficientes Cn, Cn-1, Cn-2, Cn-3, C2, C1, C0, tá? Para isso, dado uma tabela, eu faço P de x0 igual a y0, P de x1 igual a y1, P de x2 igual a y2, P de x3 igual a y3, P de x4 igual a y4. O que determina o grau n do polinômio interpolador? Então, aqui ó, eu tenho uma tabela com 2 pontos, certo? Então o grau ele vai ser grau 1. Essa aqui é o polinômio que representa a primeira linha, esse aqui é o polinômio que representa a segunda linha, tá? Então veja que é grau 1. E eu chamo esse aqui de interpolação linear. Esse aqui é um polinômio, são 3 linhas, 3 pontos, e eu tenho um polinômio de grau 2, tá? C2x0² mais C1x0 mais C0 igual a y0. Tá? Então, esse aqui representa a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Então, tem um polinômio de grau 2, que é uma interpolação quadrática. Então, eu posso ter uma interpolação de grau n. Tá? Então, aqui, ó, vejam, eu tenho um ponto 0, 1, 2, n-1, n. Tá? Que vai do x0 até o xn e do y0 ao yn. Então, cada polinômio desse aqui representa uma linha. Então, esse aqui vai representar a linha do x0, essa aqui é a linha do x1, a linha do x2, essa aqui é a linha do xn-1 e essa aqui é a linha do xn. Seria essa daqui e essa daqui. Tá? E aí o grau seria grau n, né? Grau n. Então, todos os polinômios aqui, eles têm grau n, que vai variar de acordo com o tamanho da tabela, tá? Então, vejam, eu tenho aqui de 0 a n linhas, de 0 a n polinômios, e aí eu vou ter um sistema de equações também de tamanho n por n, tá? Para resolver os coeficientes. E aí eu vou ter os coeficientes Cn, Cn-1, Cn-2, Cn-3, C2, C1 e C0. Então, para um polinômio de grau n, precisa-se de n mais 1 pontos. Tá? Então, aqui, ó, polinômio de grau n, eu preciso de n mais 1. Então, aqui vai de 1 a n, então são n pontos, mais 1 porque eu tenho a linha 0 aqui. Então, a numeração da linha começa a partir do 0. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, está de uma tabela, a gente vai construir o polinômio baseado na quantidade de linhas. Tá? E essa aqui vai ser o grau do polinômio de cada linha. E aí eu monto um sistema de equações lineares para resolver as incógnitas de Cn até C0. Ok? Então vamos ver o exemplo aqui para ficar mais claro. Então, ó, dada a tabela abaixo, determine o valor aproximado de f de x igual a 2,45, usando interpolação polinomial, ou seja, gerando um polinômio de grau 3. Tá? Tá aqui. Desculpa, pessoal, estou um pouco gripado.
Então, gerando um polinômio de grau 3. O que é grau 3? Se eu tenho um polinômio de grau 3, eu preciso de n mais um ponto. Então, são 4 pontos. Então, esse aqui é o primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto ponto. Tá? Então, esses aqui são os pontos. E eu tenho que, para cada linha dessa, montar o sistema de equações com esse polinômio aqui. Tá? A função original é log de x. Então, log de 2,3 é isso, log de 2,4 é isso, log de 2,5 é isso, e log de 2,6 é isso aqui. Tá? Mas eu quero encontrar log de 2,45 usando o método da interpolação polinomial. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, 2,45, e o resultado tem que dar entre esses dois também. Tá? E aí a gente vai comparar o resultado dos dois. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui o quadro para a gente montar. Certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso copiar aqueles pontos para cá. Então, eu tenho 2,3. 2,3, 0,36, 17, 28, 2,4, 0,38, 02, 11, 2,5, 0,39, 79, 40, 2,6, 0,41, 49, 73. Então, nesse problema, ele já disse que ele quer um polinômio de grau 3, tá? Mas eu não necessariamente posso usar os 3 pontos, os 4 pontos, eu posso usar 3 pontos e fazer com polinômio de grau 2. E aí eu escolheria os pontos nesse intervalo aí para encontrar o 2,45, tá bom? Mas nesse caso o problema já pede para a gente encontrar. E outra, ele quer o valor de 2,45, ele não pediu a equação, tá? Só que como a gente está usando o método dos polinômios interpoladores, a gente vai acabar encontrando a equação no final. Tem alguns problemas que pedem um valor, 2,45, e tem outros problemas que pedem a equação. Se ele pedir o valor, você pode usar os outros métodos que a gente vai aprender para frente. Mas se ele pedir a equação, o único método que dá a equação é esse método dos polinômios interpoladores. Então vamos lá. Então eu preciso fazer aqui A3x ao cubo mais A2x ao quadrado mais A1x mais A0 igual a y. Tá? Posso chamar isso aqui de x e posso chamar isso aqui de y. Isso aqui vai ser o x0, x1, x2, x3, y1, y2, y0, y1, y2 e y3. Então essa aqui é a forma geral, tá? Eu estou colocando na forma que ele colocou aqui para facilitar a nossa resolução. Mas eu poderia usar o C3, C2, C1, C0 também, não tem problema nenhum. Tá? Então essa aqui é a forma geral. No final a gente precisa encontrar os valores de A3, A2 e A1, e A0 são os coeficientes, e o valor de x a gente já tem, que é x igual a 2,45, que a gente vai calcular no final. Tá? Então, para encontrar esses coeficientes, eu preciso montar um sistema de equações. E aí, para cada linha dessa, eu vou montar o sistema. Tá? Então, aqui eu vou ter o A3, x ao cubo, o primeiro x é 2,3, então vai ficar A3, 2,3 ao cubo, mais A2, vezes 2,3, mais A1, vezes 2,3 ao quadrado, né? Vezes
2,3 mais A0 igual a Y0. Tá? Igual a Y. No caso aqui é o Y0. Então vai ser o primeiro valor, vai ser esse. 0,361728. Essa aqui é a equação que representa a primeira linha. Agora vamos para a segunda. A3, 2,4 ao cubo, mais A2, 2,4 ao quadrado, mais A1, vezes 2,4, mais A0, igual ao Y, que é 0,380211. Terceira equação, né? A3, 2,5 ao cubo, mais A2, 2,5 ao quadrado, mais A1, 2,5, mais A0, igual a 0,397940. E a última, 2,6. A3, 2,6 ao cubo, mais A2, 2,6 ao quadrado, mais A1, vezes 2,6, mais A0, igual a 0,414973. Ok? Então pronto, já tem o sistema de equações lineares, tá? Conhecido de vocês. Eu preciso encontrar o valor de A3, A2, A1 e A0, tá? Posso usar qualquer um dos métodos lá que a gente aprendeu, resolução de equações lineares, e depois eu encontro e substituo esses valores aqui, A3, A2, A1 e A0, e substituo o valor de x que eu quero encontrar, que é o 2,45, para poder encontrar o valor de y0. E eu sei que ele vai estar aqui entre o 0,38 e o 0,39. Então eu não vou resolver, claro, mas vocês já sabem que eu preciso zerar aqui, né, essas posições. Fazer esses cálculos aqui, 2,4 elevado ao cubo, então eu vou precisar zerar essa e essa posição e essa, e mais essa posição, ok? Vai ficar alguma coisa a zero igual a alguma coisa, tá? Então, é um sistema de equações lineares 4x4, posso usar Gauss para resolver. Então, vamos ver se os slides resolveram aqui para a gente. Então, fazendo as contas, né, dos cubos e quadrados, dá isso daqui. Só está fora de ordem, mas não faz diferença nenhuma, tá? E aí, ele resolveu o sistema de equações lineares para a gente. Quando ele resolveu, deu o seguinte resultado, ó. O A0 deu menos 0,404885. Então, aqui, ó, A0 é igual a menos 40,4885, 0,404885. O A1 deu 0,528963. O A2 deu menos 0,107300. Ok. E o A3 deu 0,009667. 0,009667. Então, resolvendo esse sistema de equações por Gauss, eu tenho esse resultado. O A0 é igual a menos 0,40, o A1 0,52, o A2 menos 0,10 e o A3 0,009667, tá?
E aí eu vou montar a equação. Então, vem para cá. Como é que fica? O A3 vai ficar 0,009667 x3, x ao cubo, mais, menos, né, que é o A2, menos 0,107300 x ao quadrado, mais 0,528963 x menos 0,404885 igual a y, né? Ok? Então essa aqui, ó, pessoal, é a equação geral, tá? É a equação que representa esses pontos. E aí eu posso fazer qualquer pergunta: 2,45, 2,35, 2,55, 51, porque eu já tenho a equação. Como eu disse, apenas o método dos polinômios apenas o método que utiliza sistema de equações lineares, né, os polinômios interpoladores, é que resolvem te mostrando a equação, tá? Os outros métodos eles já vão te dar o valor direto a partir do valor de x que você está procurando. E aí é só substituir. Onde tiver x, 2,45 ao cubo, 2,45 ao quadrado, 2,45 e fazer a conta aqui para encontrar o valor de y. Então ele já fez aqui, está aqui a equação, substituindo a equação, o valor de x, que é 2,45, deu 0,389170. 389170. Então, 0,389170. Que está entre os valores que a gente estava procurando, né? 2,45 aqui, 0,389170. Então, 9170 está aqui entre 38 e o 39. Então, está certinho. Vocês podem fazer essa conta em casa para verificar que a conta aqui está certa, tá? Se eu jogar na calculadora logo de 2,45, que é o que essa tabela representa, a gente também vai ter um resultado aproximado. Tudo bem? Então agora um exercício para vocês. Eu tenho a tabela 0, 1, 3 e 4, o x, né? Então deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui seria o que? 0, 1, 3, 4. E o y seria 2, 4, 5 e 0. E eu quero encontrar o valor de f de 2. Tá? Então, como é que vocês vão fazer? Então, aqui é a mesma coisa. Grau 3, né? 1, 2, 3, n mais 1. Então, grau 3 para eu poder fazer essa conta do F2. Então, façam aí e comparem os resultados, tá? E, além disso, tem o exercício lá no Colab Web para vocês.